chamo Olivia Pereira, sou engenheira civil e mais uma vez estamos aqui para dar continuidade ao nosso curso de Águas e Saneamento. E hoje nós vamos falar sobre Estação de Tratamento de Água, ou ETA. Mas antes disso, vamos recapitular o que nós já falamos. Então, na aula anterior, nós falamos sobre a frequência, ela pode ser definida por F, igual a seu número de ocorrências dividido pelo número de observações. Nós falamos um pouquinho sobre análise de vazões máximas, e aí nós entramos com o método de Kimball, e análise de vazões mínimas com o método de Weibull, e a intensidade de precipitação, que vai representar a altura da chuva, né, com o tempo. E lembrando um pouquinho que esses métodos de Kimball e Weibull são utilizados em estatística aplicada à hidrologia. E isso aí vai utilizar a gente dar parâmetros, né, de vazões máximas e mínimas de precipitação para poder analisar como é que vai ser todo o sistema de drenagem e também em pontos onde há falta de precipitação para poder utilizar de métodos onde a água possa chegar e dar também a possibilidade de outras pessoas terem acesso à água. E na nossa aula de hoje, nós vamos ter o objetivo dela de compreender o funcionamento de uma ETA, ou seja, Estação de Tratamento de Água. E o que nós iremos abordar hoje? ETA, NBR 12216, o processo de tratamento de água e, por último, mas não menos importante, a curva de cloração. Então, o que é uma ETA? Como vocês podem ver no esqueminha aí, bem simples, é uma estação de tratamento de água que ela vai se basear na captação de água de uma adutora, de um manancial, e ele vai para um reservatório, né? Bonitinho, ele vai ser bombeado, ou seja, levatório de água bruta. Ele vai para uma casa de química, onde vai ter uma mistura rápida, vai para um floculador, decantador, filtro, bombeamento ali, desinfecção, e aí a parte de adução para as casas e as residências. Mas a gente vai falar sobre esse processo passo a passo, para ficar mais simplificado. Então, antes disso, vamos falar sobre a NBR 12216. Essa NBR ela vai tratar de projeto de estação de tratamento de água para abastecimento público. Um dos termos mais importantes que eles dizem lá é de capacidade hidráulica. Ou seja, o que é isso? É a vazão máxima relacionada com o dimensionamento hidráulico da instalação, independentemente das condições sanitárias. E aí, como é que a gente vai implantar uma estação de tratamento de água? A NBR ela vai dizer que tem que ser localizada em um ponto de fácil acesso, afinal de contas, caminhões com materiais químicos para poder fazer a desinfecção, ele precisa chegar ao local com muita facilidade. E também tem que ser uma região livre de enxurradas e acima da cota máxima de enchente. Né? Caso aí não consiga achar um local que seja livre de enxurradas, tem que se elevar essa estação de tratamento de água para não comprometer, né, essa parte de desinfecção, esse tratamento todo que é realizado. E aí, como é esse processo de tratamento da água? Começa desde aquelas imagens, como vocês podem perceber, daquele esqueminha da ETA, começa com a captação de água. Então, a água vai chegar à ETA e é captada diretamente dos rios, né, ou nos subsolos. E essa água captada, ela vai chegar com várias sujidades. Então, vai ter lama, areia, micróbios, bactérias, folhas, sacos de lixo, entre outras embalagens. E tudo isso tem que ser retirado. E aí, qual vai ser o primeiro processo de retirada dessas sujidades? A gradagem. O que é gradagem propriamente dita? É um local de tratamento de água onde vão ter grades. E aí, essas grades elas vão reter a quantidade de lixo de maior dimensão, como essas folhas, embalagens, ramos, ficam retidos nessa parte. E aí, essa água já vai chegar com menos poluição para a segunda etapa de desinfecção. E aí, a gente chega na floculação. Na floculação, vamos colocar coagulantes, material coagulante dentro dessa água. E aí esses materiais eles vão fazer com que haja produção de flocos, né, nas câmaras chamadas floculadores. E a água vai ser levemente agitada para fazer o quê? Aglutinação das impurezas. Então elas vão se juntar e formar flocos maiores. E aí ela vai conseguir flutuar para conseguir ter essa separação. Olá! Se você chegou até aqui é porque você está gostando da aula. Então, que tal um super desconto exclusivo para você aproveitar o curso completo? Copie o cupom de desconto que está aparecendo na sua tela e utilize-o no ato da compra. O link do produto está na descrição do vídeo. Até mais! Após isso, essa água ela vai para um processo de decantação. Onde é que vai acontecer? As partículas que ficaram suspensas, né, devido à floculação, elas vão decantar
porque elas são mais pesadas do que a água. Então, os sólidos vão se depositar no fundo do decantador e assim a água vai ficando mais clara. Mas claro que a gente tem que deixar bem ciente aí para vocês que essa água ainda não está livre das bactérias e dos micro-organismos que existem nela. Apenas algumas sujidades que conseguem aí se aglutinar e com essa agitação ela vai conseguir decantar para seguir a etapa de filtração. Então, na filtração, obviamente o nome já diz, a água vai passar por filtros de areia, carvão ativado e pedra, nos quais vão ficar retidas pequenas partículas sólidas que ainda possam existir nessa água. Com isso, tirando essa parte de sujidades, grãos de maior dimensão, embalagens, folhas, ramos, a água vai estar em uma situação bem melhor e ela vai para a desinfecção, para poder o quê? Destruir, né, germes, bactérias, micro-organismos existentes nessa água. Então, é adicionada uma grande quantidade de cloro para que a água não seja contaminada também durante o transporte. Então, nisso daí, o mais utilizado aqui, principalmente no Brasil e em outros países, muitos países da Europa, é a desinfecção com cloro, que é também a mais barata. Além disso, o que é que vai ficar com aquela sujeira, aquela quantidade de matéria orgânica que ficou decantada? Então, essa matéria que ficou decantada, ela vai para a desidratação mecânica de lamas. Então, existem o quê? A água residual, resultante da lavagem dos filtros, ou seja, os filtros eles têm que ser lavados a cada etapa, e a lama proveniente do processo de decantação, eles são encaminhados para um processo de desidratação. Com isso, essa lama desidratada, ela é encaminhada para um destino final adequado. Após isso, como a gente estava falando sobre a cloração, é o método mais comumente utilizado na maioria dos países e permanece sendo um método confiável, porque tem um relativo baixo custo e é uma simplicidade de aplicação. Então, nesse caso de cloração, existe um ponto muito importante, que é chamada a curva de breakpoint, que vai ser um gráfico que vai mostrar a concentração de cloro residual em função da dose de cloro que é adicionada em uma água que contém amônia. Então, como vocês podem olhar, existe um gráfico ali de concentração e ali a massa. E essa linha que está ali reta é o que? A quantidade de cloro que vai sendo adicionado ao passar do tempo. Só que vai sendo adicionado cloro e esse cloro ele vai ter reação, ele vai reagir com a amônia, mas continua tendo um cloro residual ali que fica na água. Vai chegar um momento que vai chegar uma concentração máxima de cloro. Quando chega aí, a gente tem diversas zonas, tem a zona 1, 2 e 3. Claro que nesse exemplo, que ele pode ter mais de zonas, podem ter 5 zonas ou mais. Então, na zona 1, é a zona de trabalho preferencial para manter o cloro residual combinado no sistema de distribuição de água. Como eu tinha dito, vai sendo adicionado o cloro na água, vão acontecendo reações químicas, mas continua o cloro ali residual. Vai chegar em um ponto que ele vai chegar em um ponto máximo dele e vai começar a cair, mesmo adicionando cloro a essa água. Então, nessa região, a amônia vai ser oxidada a nitrogênio e o cloro, né, vai ser reduzido a cloreto através de uma série complexa de reação química. Só como vocês podem ver aí, entre a zona 2 e a zona 3, existe um ponto mínimo ali. Esse ponto mínimo é o chamado breakpoint. Então, nesse momento, a transição do cloro residual para o chamado cloro livre. Esse é o que é importante e é o que é eficaz para a desinfecção. Que o cloro livre ele é um desinfetante muito mais forte do que o cloro residual combinado. E é esse que é o importante, é esse que a gente tem que focar. Então, para a gente poder finalizar, falamos um pouquinho da implantação de um ETA, ou seja, tem que ser de fácil acesso, tem que estar acima da cota de enchente para poder não ter problemas com relação à contaminação dessa água que está sendo tratada. Então, falamos também sobre o processo da água, ou seja, a captação desses mananciais, pode ser de um rio, pode ser subterrâneo, agradável para poder retirar esses materiais sólidos de maior dimensão. A floculação e a decantação para poder pegar esses materiais sólidos ali que tem partículas menores, juntar em partículas menores, decantar, filtrar essa água e aí depois desinfetar e desidratar essas lamas que ficaram ali da decantação e da lavagem dos filtros. E por último, que nós falamos, a cloração e o breakpoint, que é o que? O breakpoint acontece a formação de cloro livre, que é esse que é interessante para a gente poder tratar.
Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje e até a próxima. Até mais!